Boa noite, professor. Eu queria fazer dois questionamentos, um só. Primeiro, queria que o senhor avaliasse esse gesto do ministro Alexandre de Moraes de encaminhar o inquérito para a primeira turma e não para o plenário. O segundo ponto é se o senhor avalia que o ministro deveria se considerar impedido para continuar conduzindo esse caso, depois que ficou evidente que ele era um dos alvos prioritários aí dos bolsonaristas, digamos assim. Boa noite a você também, Henrique. Bem, duas questões são as suas. A primeira delas é sobre competência. A Constituição da República diz o que é competência do Supremo Tribunal Federal, no artigo 102, incisos 1º, 2º e 3º. Mas é o regimento interno do Supremo Tribunal Federal que faz a divisão de competência entre o que compete ao plenário, o que compete à primeira turma, o que compete à segunda turma. Eu posso dizer, então, que o Supremo Tribunal Federal, que é um tribunal pequeno, embora o mais importante do país, ele tem 3 órgãos julgadores. O plenário, que é o somatório dos 11 ministros, a primeira turma, que se constitui de 5 ministros, e a segunda turma, que se constitui de 5 ministros. Em razão do crescimento histórico do volume de ações penais originárias no Supremo Tribunal Federal, o que é ação penal originária? Aquela que não chega ao Supremo Tribunal em grau de recurso. Ela chega ao Supremo Tribunal em competência originária, ela já surge no Supremo Tribunal. Como esse número tem aumentado de forma avassaladora, o Supremo fez uma alteração regimental e transferiu muito do que era competência do plenário para as turmas. Para quê? Para racionalizar os trabalhos. Então, quando Alexandre de Moraes, ministro relator, afeta essa matéria à primeira turma, ele, em verdade, está evitando que se gaste, que se use o plenário todo do Supremo Tribunal Federal para esse fim, até porque, se houver denúncia pelo Procurador-Geral da República, vai ser um trabalho longo que o Supremo Tribunal Federal terá. Então, se puder ficar tudo concentrado numa turma, evita-se que todo o tribunal fique comprometido só naquele julgamento, mas existem possibilidades regimentais de provocação de destaque para que a matéria vá para o plenário, não fique propriamente na turma. Nós vamos ter que acompanhar para saber como isso vai ficar. Então, é o regimento interno que cuida da distribuição de competência entre plenário e turmas. Não noto aqui nenhum problema, não é mais grave. Agora, quanto ao ministro Moraes, eu diria o seguinte, tenho dito isso sempre. A suspeição de um juiz, eu não falaria nem de impedimento, tá, Henrique? Eu falaria de suspeição. A suspeição de um juiz, ela não pode ser gerada por fato exterior. É muito importante dizer isso, se me permite. Senão seria fácil afastar um juiz de um julgamento, né? Imagina naquela comarca de interior que tem um juízo só, uma vara só, e o réu é réu numa ação penal. E ele não gosta do juiz. Ele acha que o juiz vai condená-lo. Bastaria ele publicar notícias falsas num jornal local, criar um factoide político, e o juiz estaria suspeito para julgar. Então, a jurisprudência, e o que é a jurisprudência? É o conteúdo reiterado de decisões de um tribunal num só sentido. A jurisprudência tem entendido que quando a atmosfera de suspeição é causada por uma força externa que tem por objetivo levar o juiz à suspeição, não há suspeição, Henrique. Então eu diria o seguinte, que em relação aos inquéritos anteriores e às ações penais anteriores, como aquela referente aos invasores da Praça dos Três Poderes do dia 8 de janeiro, ali não há suspeição nenhuma do ministro Moraes, nem de outras ações similares. Agora, nessa ação penal, que ainda não existe, porque o Procurador-Geral da República ainda não ofereceu denúncia, mas que poderá existir se o Procurador-Geral denunciar, nessa ação penal, como havia um plano para atingir diretamente o ministro Moraes, que era um plano para depô-lo da presidência do Tribunal Superior Eleitoral, prendendo, alguns especulam até que matando eventualmente, não é? Talvez isso gerasse uma recomendação de afastamento do ministro, mas eu nunca falaria de impedimento. Eu não falo de impedimento, poderia falar de uma suspeição. Para que se duvidasse menos publicamente da futura decisão do tribunal, compreende? Mas há outros juristas com quem eu tenho conversado, colegas respeitáveis, que têm dito o seguinte, que haveria causa de suspeição se a Polícia Federal tivesse indiciado por homicídio tentado.
mas você leu bem o relatório. E verificou que no relatório o indiciamento aponta crime de organização criminosa da Lei 12.850, abolição violenta do Estado Democrático de Direito e tentativa de golpe de Estado. Deixou de fora a tentativa de homicídio. Por quê? Porque a tentativa de homicídio não aconteceu. Porque o suposto homicídio teria ficado só na cogitação e nos atos preparatórios, entende? Então, como no relatório não apareceu a tentativa de homicídio, muitos juristas estão dizendo o ministro Moraes não está sob suspeição. Nós vamos ter que acompanhar um pouquinho, porque certamente, Henrique, nós teremos daqui a um pouco uma decisão do Supremo Tribunal Federal sobre isso, talvez até do próprio ministro Moraes, porque a suspeição, afastamento de um juiz por suspeição ou por impedimento, pode acontecer de duas formas. Ou o próprio juiz se declara suspeito ou impedido, ou a defesa argue a suspeição ou impedimento do magistrado. Vamos aguardar um pouquinho para ver o desfecho desta novela.